Você já teve a sensação de estar sendo observado? Não com os olhos naturais, mas como se alguém ou algo estivesse te cercando por dentro, sondando sua alma, te atacando nos bastidores enquanto você tenta sorrir por fora? Existem dias em que o verdadeiro campo de batalha não é visível, está escondido, é sutil, é psicológico, é espiritual. E o pior? Silencioso. Nessas horas, não há plateia, não há aplausos, não há reconhecimento, só você e Deus. O Salmo 64 começa com uma oração que não é apenas um clamor, mas um grito abafado vindo das profundezas da alma. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Guarda minha vida do temor do inimigo. Perceba que o salmista não pede apenas proteção contra o inimigo, mas contra o temor do inimigo. Porque às vezes o que mais nos fere não é o ataque em si, mas o medo dele, o terror invisível, o silêncio que antecede a dor, a dúvida que se esconde nos bastidores da fé. E é exatamente nesse cenário sombrio que nasce o testemunho mais poderoso, aquele que ninguém vê, mas o céu inteiro registra. O testemunho que está escondido nas entrelinhas do silêncio. A maioria das pessoas acredita que o testemunho acontece depois da vitória, quando tudo se resolve, quando a enfermidade passa, o casamento é restaurado, a porta se abre. Mas o que poucos entendem é que o verdadeiro testemunho já está acontecendo agora, enquanto você permanece de pé, mesmo sem entender. Enquanto você adora, mesmo sem resposta. Enquanto você ora, mesmo sem ouvir nada de volta. O céu não mede a fé pelas palavras faladas, mas pelo silêncio suportado. Imagine Davi escrevendo esse salmo. Um homem marcado por promessas, mas perseguido por inimigos. Chamado por Deus, mas escondido em cavernas. Escolhido para ser rei, mas tratado como um fugitivo. O que ele vive nesse momento não parece combinar com o que Deus disse sobre ele. Mas ainda assim, ele não desiste, e é exatamente esse silêncio que prova sua fé. Você já viveu algo parecido? Já sentiu que aquilo que Deus te prometeu está em desacordo com o que você está enfrentando? Que a palavra liberada sobre sua vida parece que ficou presa no meio do caminho? Que os ataques que vêm contra você são tão bem arquitetados que é como se estivessem sendo feitos por especialistas em destruição emocional? O versículo 3 do Salmo 64 diz: Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras amargas. Davi descreve inimigos que usam palavras como armas, mas são palavras ditas por trás, palavras lançadas no escuro, calúnias, boatos, acusações invisíveis. Não é um ataque direto. É um ataque silencioso, estratégico, um ataque que mina sua identidade, sua paz, sua força. E aqui está o ponto central. Nem sempre o inimigo quer te destruir com um grito. Às vezes ele prefere te enfraquecer com o silêncio, porque o silêncio machuca, o silêncio acusa, o silêncio pesa. E se você não estiver firmado na verdade, pode começar a acreditar que Deus se esqueceu de você, que está sozinho nessa guerra, que talvez não tenha mais jeito. Mas é nesse exato momento que a verdade mais libertadora precisa ecoar dentro de você. O silêncio não é sinal de ausência. O silêncio muitas vezes é o palco onde Deus escreve os testemunhos mais profundos. Testemunhos que não se contam com palavras, mas com lágrimas. Testemunhos que não se provam com likes, mas com joelhos dobrados. Testemunhos que não aparecem no feed, mas no secreto. E Deus é especialista em trabalhar no secreto. Veja o que o salmista continua dizendo. De repente Deus os ferirá com uma flecha. As suas próprias línguas os arruinarão. Todos os que os virem menearão a cabeça. O que isso significa? Que aquilo que foi feito nas sombras contra você será desfeito pela mão de Deus à vista de todos. Que o que foi arquitetado para te destruir silenciosamente será desmascarado publicamente. Mas antes disso acontecer, é necessário passar pela etapa mais difícil, o silêncio. É nesse período que a sua fé será testada, não pela multidão, mas pelo céu. Não pela performance, mas pela permanência. É aqui que Deus quer ver se você ainda acredita quando ninguém mais acredita em você. Se você ainda ora quando a dor te consome. Se você ainda espera quando tudo diz para desistir. Você consegue se lembrar de um momento assim? Talvez seja agora. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo com o coração apertado, carregando uma dor que ninguém entende. Um trauma que você esconde por medo de parecer fraco. Um desânimo que cresce toda vez que você tenta confiar. E sabe o que o céu está fazendo enquanto isso?
registrando. Sim, o céu está escrevendo a sua história, e esse capítulo, o mais doloroso, o mais escuro, o mais solitário, será o mais poderoso de todos. Deus não está apenas ouvindo suas orações, Ele está colhendo suas lágrimas como sementes de testemunho. Cada lágrima silenciosa tem endereço, cada oração sussurrada tem resposta, cada noite sem dormir tem recompensa. Mas você precisa continuar, você precisa resistir, porque há algo sendo construído em você que não poderia nascer de outro jeito. A dor está gerando profundidade, o silêncio está moldando sua estrutura, a espera está fortalecendo sua identidade. E o testemunho que está sendo gerado nesse processo vai impactar vidas, curar pessoas e glorificar o nome de Deus como nenhuma palavra ensaiada poderia fazer. Por isso que você não pode desistir agora, não quando você está tão perto, não quando Deus está tão perto. Mesmo que você não o ouça, Ele está. Mesmo que você não o sinta, Ele está. Mesmo que tudo diga o contrário, Ele continua sendo Deus. E mais, Ele continua sendo o seu Deus. O seu silêncio não é em vão. Ele está carregado de promessas escondidas. Promessas que parecem adormecidas, mas que vão despertar no tempo exato. Promessas que não morreram, apenas foram semeadas em solo profundo e no tempo certo vão florescer como testemunho público de que Deus não se esquece de quem confia nele em silêncio. O que você está vivendo agora com lágrimas, em breve será contado com alegria. O lugar que hoje é caverna se tornará palácio. O deserto que te fere será o mesmo onde maná vai cair. E os olhos que te julgaram no tempo da dor verão a glória de Deus se manifestar no tempo da vitória. Mas até lá, firme-se. Silencie o desespero. Escute a voz que fala dentro de você, mesmo quando Deus está em silêncio. Porque esse silêncio não é castigo, é construção, é transformação, é lapidação, é nascimento. Você está gerando algo espiritual que olhos naturais não conseguem ver. E quando isso nascer, ninguém vai conseguir negar que foi Deus. Talvez você nunca receba aplausos pelo que está enfrentando hoje. Talvez nunca entendam o peso que você carrega enquanto continua servindo, sorrindo, amando, adorando. Mas Deus entende e Ele vai te honrar. Publicamente. Assim como fez com Davi, assim como fez com Jó, assim como fará com você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba que esse texto não foi apenas escrito. Ele foi entregue, ele foi direcionado. Porque há testemunhos sendo escritos em corações silenciosos. A história sendo forjada em lágrimas. Há um céu inteiro assistindo aquilo que o mundo ignora. E no tempo de Deus, tudo será revelado. Comente aqui embaixo uma palavra ou uma frase de fé que represente o que você está vivendo neste momento. Escreva algo que declare que você ainda acredita, mesmo que tudo esteja em silêncio. Isso não é só um comentário. É um ato profético. É uma semente lançada no solo do céu. E se inscreva no canal Presença que Cura, deixe o seu like se essa palavra falou com você e compartilhe esse vídeo com alguém que também está enfrentando batalhas silenciosas. E para continuar nesse propósito, assista o vídeo sugerido no final. Ele é a sequência dessa mensagem e vai fortalecer ainda mais sua fé. Porque quem está em silêncio agora, em breve vai gritar de alegria. O céu já está escrevendo o seu testemunho. E será impossível ignorar quando ele se manifestar.